Eu queria compartilhar com vocês, enquanto eu me organizo aqui. Nós vamos ver uma passagem aqui da palavra, uma parábola de Jesus, que nós vimos, na verdade, lá atrás. Quando a pandemia começou, na verdade. Portanto, lá se vão 3 anos. 2 anos e cacetada, né? E é uma parábola que a gente tinha chamado na época firme na rocha, né? Fé em tempos de crise, mas aquela crise passou, graças a Deus por isso, né? Tem coisas que na vida da gente parece que nunca vai passar, mas é tão bom quando a gente olha para trás e vê como Deus nos dá vitória mesmo em momentos difíceis. E hoje eu queria trazer para vocês, né, logicamente, aquele mesmo tema, porque é do que a parábola fala, mas pensando nesses tempos que a gente vive, fé em tempos de relativismo, né? E eu acho que isso é uma coisa que... Lembra da pandemia? Logo quando começou a pandemia, todo mundo pensava, a gente ouviu os filósofos e tudo mais, todo mundo, como é que vai ser? O mundo vai ser mais parceiro? O mundo vai ser mais altruísta? O mundo vai ser mais egoísta? Eu não sei que conclusão você chega, mas o que a gente pode ver é que o nosso mundo está bem estranho, vamos falar assim, né? Pelo menos o coração das pessoas estão bem estranhos. E uma palavra que tem acompanhado os últimos tempos, vamos falar assim, né? Esses anos que a gente vem, na verdade isso começou desde lá da queda do Muro de Berlim, né? Que o mundo vem feito, mas parece que toda a crise, todos esses últimos anos intensificaram mais essa realidade, que é dessa palavra aqui, ó, relativismo. Relativismo, né? E o que essa palavra fala? Fala que não é o que você já deve ter escutado isso por aí, talvez você já tenha até falado, né? Que tudo é relativo, não existem absolutos, e isso se transfere para todas as esferas da vida. E talvez o que mais pegue para nós, né, é o relativismo moral. Então, dizem que essa palavra ela tem um tripé em 3 outras palavras que são muito modernas, né? A primeira delas é essa, o pluralismo. Pluralismo, o que é pluralismo, né? Tudo assim, nós vivemos numa sociedade hoje que é plural, então não adianta você querer, não tem uma palavra só para nada, né? Tudo assim, então, tem várias civilizações, várias nacionalidades. Então, como o mundo é plural, isso traz um sentimento de pluralismo, né? Então, você pode pensar em tudo, você pode ter fé em qualquer coisa, né? Então, porque o mundo é plural. Mas é engraçado que você vê algumas crises surgindo disso. Você fala, porque quando você fala, não, que o mundo é plural, então um índio Yanomami pode sacrificar uma criança, porque dentro da sua escala de valores aquilo é normal. Mas aí isso choca contra alguma coisa que existe dentro do ser humano, da ética, né? Então, normalmente aqueles mais modernosos, né, ficam com um drama de consciência, porque como é que eu faço? Eu tenho que defender isso que é tudo plural, que eu tenho que estar aberto para todas as vertentes de pensamento, ou tem algumas coisas que realmente me chocam e eu tenho que falar, gente, isso não. Né? Então esse é o drama que a gente vem vivendo. Outro tripé aí do relativismo moral é o individualismo, né? O que quer dizer? Antes a gente fazia tudo em comunidade, pela família, não é? Pela nação, mas agora é por mim. Por mim, né? Então, isso leva também àquela questão. Então, poxa, você vai falar de religião para mim? Fique com a sua. É bom para você? Fique com você aí, a sua religião, né? Para mim, eu vou tomar as minhas próprias posições, né? Mas isso de vez em quando nos coloca numas geladas, né? Porque imagina, que eu tenho repetido várias vezes aqui, 7 bilhões de pessoas, para fazer uma conta rasa que tem no universo, cada um pensando por si, fazendo a sua própria vontade, o seu próprio prazer, eu acho que vai ficar meio complicado o mundo, né? Aliás, tem ficado. E o outro pé do tripé aí é o secularismo. E o que é que o secularismo defende, né? Gente, esse negócio aí de Deus, numa coisa fora da realidade, eu tenho que pensar no aqui e no agora.
certo? Então a ciência vai aprofundando, o mundo vai aprofundando os conhecimentos. Então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui só na nossa base do dia a dia. Vamos viver o dia a dia, se você quiser. Então, parece que Deus foi tirado do meio da sociedade e foi colocado no escanteio. Então, quando você entra aqui na igreja, você pode falar de Deus. Quando você está fora da igreja, está meio complicado falar de Deus. É isso que a gente está vivendo. Mas eu queria provocar vocês com uma pergunta. Se o homem está mais livre para viver sem o jugo da religião, por que os índices de ansiedade e de medo batem recordes históricos? Será que o homem tem encontrado na ciência? Tem encontrado no seu próprio ser as soluções, as respostas? Eu já falei para vocês do estudo da OMS, de 2019, que aponta o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas. São 18,6, em 2019, 18,6 milhões de brasileiros que sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade. E outro dia eu vi uma palestra de um filósofo, esses da moda, contemporâneo, francês, chama Luc Ferry, ou Ferry, e naquele café filosófico. E essa nova vertente da filosofia, no fundo, está contente com tirar Deus da equação da vida das pessoas, o divino. Só que ele mesmo defende que o medo tem crescido de uma forma exponencial na vida das pessoas. Medo de tudo. Então eles defendem até que a filosofia pode ser essa nova resposta para o homem. Então eles estão se postulando para tomar o lugar, que a filosofia tome o lugar da religião na vida do homem. Porque, no fundo, nós precisamos de alguma coisa. Então, queria provocar com vocês com uma imagem aqui. Dá para ver bem? Agora dá, né? Imagina o seguinte, que você fosse um alpinista, você fosse escalar. Não sei se alguém teve essa grande aventura, A gente só andou na montanha, daquelas botas, mas sem querer se aventurar. E aí alguém fala para você, olha, no mundo tudo é relativo. Então, por baixo daquela geleira, pode ou não ter rocha. Pode ou não ter montanha. Então, fique tranquilo aí. Será que qualquer um de nós, numa situação dessa, não seria bom que tivesse uma rocha ali, que a gente pudesse escavar e achar algum lugar firme para a gente cravar lá um espeto? Então, eu sei que está meio longe, mas está vendo esse último escalador aqui? Tem uma corda, O que acontece com essa corda? Essa corda é uma segurança que alguém mais ousado foi lá em cima, só ali no machadinho, foi subindo, chegou lá em cima, pôs um espeto desse na rocha. Na rocha. E aí desce a corda e todo mundo ali, então, mesmo que de repente escape, mas ali na rocha pode ter a sua firmeza, Como é bom saber que, apesar de todas as teorias, de todas as narrativas desses tempos em que nós vivemos, ainda podemos descansar e saber que a rocha na qual podemos nos agarrar continua ali, firme, no seu lugar, ao nosso alcance. Basta que a gente queira agarrá-la. Amém? Graças ao amor de Deus, nós ainda temos acesso a ela, a essa rocha. E eu gostaria então de convidar vocês à leitura de uma parábola de Jesus, que está registrada em Mateus 7, a partir do versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica,
É como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O versículo seguinte, já sai fora da parábola e diz assim, versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, porque até aqui, Pai, o Senhor tem feito tudo por nós. Te agradecemos por essa casa onde podemos nos reunir. Te agradecemos, ó Pai, porque somos aqui um grupo razoável, Pai, para escutar da Tua palavra. E o meu pedido a Ti nesse momento, Pai, que eles possam até esquecer as palavras que eu fale aqui, mas que eles não esqueçam a marca que o Espírito Santo vai fazer no seu coração, Senhor. Portanto, passei aqui entre essas cadeiras, visita cada um e fala ao coração nosso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Firme na rocha. Fé em tempos de relativismo. Interessante pensar, E eu quero começar pelo fim, por esse final aqui, que fala, é o final do Sermão do Monte, que quando Jesus acabou ali, então as multidões estavam maravilhadas, por aquilo que Jesus tinha falado. Então esse trecho da palavra é a conclusão da apresentação do sermão mais famoso e mais importante que Jesus fez, que é conhecido como o Sermão do Monte. Nesse sermão, ele prega aquela imensa multidão de pessoas, talvez o maior grupo de pessoas que estiveram ali na frente dele, e ele começa pelas bem-aventuranças. Não sei se alguma vez você já ouviu as bem-aventuranças, é muito legal, que fala lá, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito. Parece que a gente não gosta muito dessa parte, mas quando você vê que realmente, por mais inteligente que você saiba, por mais coisas que você saiba, você fala, Senhor, na tua presença, diante de ti, eu não sei nada, E aí, Jesus fala, as pessoas que sentem assim, vão receber realmente o reino de Deus, o reino dos céus. E assim por diante. Ele vai lá, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os humildes, que receberão a terra por herança, e assim por diante. Ele faz ainda afirmações sobre a identidade daqueles que o seguem. E ele fala que eles são o sal da terra, a luz do mundo, por exemplo, Muito importante essa passagem. E depois ele começa a falar de ética e moral, só que ele inova isso que realmente muda no Sermão do Monte, que ele começa a mostrar lá que ele vai transformando os mandamentos, não matarás, não furtarás, toda aquela coisa que vem lá da lei de Moisés, e ele vai transformando aquilo em princípios, coisas que a gente pode absorver no nosso coração. Fala, puxa vida, isso faz sentido para mim, e eu assumo aquilo, e aquilo passa a ser um valor para mim. Eu não preciso de uma regra, alguém botar lá, como eu digo sempre, na porta da geladeira, os 10 mandamentos lá na porta, fala, todo dia eu não posso matar. Não, Jesus fala, olha gente, se você tiver raiva do seu amigo, se despertar no teu coração ira, ele fala, é como se você já tivesse morto, matado, assassinado aquela pessoa. Ou seja, ele está mexendo numa esfera muito mais profunda da nossa realidade, amém? E aí, então, o que é essa parábola? No final de todo aquele sermão, Jesus sentiu que é muito fácil, a gente tem 2 ouvidos, as pessoas falam, e uma boca só para a gente mais escutar do que falar, não é verdade? Se bem que tem umas pessoas que gostam muito de falar, mas a regra é que a gente escute mais do que fala. Mas Jesus se preocupou com uma coisa, ele fala, puxa, eu fiquei aqui o dia inteiro falando com essa turma, eu falei coisas importantes para elas aparentemente gostaram, então, impactadas com tudo que eu falei. Mas será que isso vai ficar? Será que isso vai realmente produzir fruto? E aí, então, ele fala, bom, então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que isso pode se transformar em mudanças práticas na vida dessas pessoas? Tá? Então, ele decide contar essa palavra que a gente acabou de ler. Vamos aqui tentar aprofundar um pouquinho o entendimento dessa palavra. No versículo 24, fala, portanto, quem ouve, certo? A palavra,
só ouve e fala, que legal, puxa, bacana. Vou fazer um quadro para pendurar lá em casa com essa palavra. Tão legal que ela é, né? Tudo bem. Mas nunca parou para olhar para ela e raciocinar e falar, puxa, isso aqui pode ser verdade, pode ser bom para a minha vida, além de ser muito bonito, né? Então, isso que está importante. Então, Jesus fala, o prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Mas ele, no fundo, não está falando da casa. Aqui, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é sobre essa palavra. Essa palavra no grego que é usada ali é oikia, né? Não é uma casa de tijolo, construção. E essa palavra, o que significa? Essa palavra, se vocês lembram dessa figurinha, está forte aqui, né? Eu acho que é isso aqui, né? Deixa eu fazer assim. Pronto, beleza. Saiu aqui do meio, né? Acho que não. É? Ok. Então, essa imagem aqui, né? Então, essa palavra oikia vem dessa raiz, oikos. O que é oikos? Quando você vê na Bíblia lá, sede de Senhor Jesus serão salvos, tu e tua casa. O que é essa tua casa? Os jovens aqui estão acostumados com as redes sociais, é a tua rede, né? Então, você está ali naquela figurinha ali, tem os parentes mais próximos, os amigos, os vizinhos, trabalho, os colegas de trabalho, de escola, ou seja, todas as pessoas com quem você se relaciona. Então, no fundo, o que ele está chamando? Está falando que ele constrói a sua vida. Ok? Como a sua vida está sendo construída. É isso que Jesus está chamando de prudente. A pessoa que constrói a sua vida em cima de um alicerce sólido, não em cima da areia, né? Que fica se mexendo para lá e para cá. Mas como eu posso construir na rocha, né? Difícil achar uma rocha para construir. Então, essa passagem ela tem um paralelo em Lucas 6. E Lucas entra num detalhe um pouco diferente. Então, Lucas 6, versículo 47, ele fala assim: eu lhe mostrarei com quem se compara. É interessante que, como aqui eles não estão no sermão, né? Lucas está falando como se fosse um outro momento. Talvez Jesus tenha repetido várias palavras dele nesse momento. E aqui ele fala: aquele que vem a mim, primeira coisa, vem a mim. Então, graças a Deus por você que está aqui hoje. Ainda que o teu coração fale, eu estou aqui, mas meu coração não está. Eu falo assim para você: se você entrou aqui, porque Deus quer você aqui. Então não fuja do teu coração. Vem, espera o Senhor falar a você. Ok? Ouve, abre o teu coração para que Ele possa falar o teu coração. Vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E aí ele fala, como é que é essa pessoa? E aí ele fala assim, que é como um homem que ao construir uma casa, cavou um fundo e colocou os alicerces na rocha. Cavou um fundo, opa, então eu não preciso achar uma rocha especificamente para construir. Né? Seria ideal, mas não dá. Então, você pode cavar até encontrar a rocha. Não sei se você já ouviu das histórias vão ficando velhas, mas a gente mora em Cotia, mora numa casa, e quando a gente foi para o terreno, era um terreno bem plano, bonito, né? E a gente falou, puxa, que legal, acho que não vai nem precisar fazer muita coluna aqui, nada, porque é bem sólido a casa. Mas aí, um engenheiro falou, a gente vai fazer só uma sapata, né? Fazer uma coisa lá e levantar a casa. Mas, na dúvida, uma pessoa falou para a gente, olha, vamos fazer uma sondagem para ver? E quando fez a sondagem, as estacas foram descendo, e eu não me lembro direito, mas acho que desceram por volta de 15 metros. E aí falou, o terreno não é tão firme assim. Então foi descendo até achar uma rocha, né? Uma base firme. Então a nossa casa lá, aqueles que já foram lá, muitos de vocês já foram lá, ela está em cima de estacas que desceram lá, digamos, 15 metros. Porque aí sim ela foi construída sobre a rocha. Amém? Então, o que pode ser isso aqui? Então, colocou lá. Então, como um processo de amadurecimento, se a gente pudesse desenhar isso de alguma maneira, né? É como se fosse assim, eu posso conhecer a palavra, eu escuto a palavra e eu tento obedecer essa palavra. Ok? Será que é só isso que Jesus estava falando? Porque os religiosos da época faziam isso, né? Ok? Então, conhecer a palavra e tentar obedecer, todo dia olhar ali na porta da geladeira e falar, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui e tal. Então, pode ser uma religiosidade.
E dá para entender que não é disso que Jesus está falando. Porque isso ali, com certeza, dentro de tantas daquelas pessoas que escutavam Jesus, existiam lá os fariseus, os saduceus, aqueles que eram religiosos. E tinham até bom coração, né, em termos de seguir a vontade de Deus. Só que eles não tinham entendido que o que Jesus mais queria de nós era uma transformação do coração. Que aquilo se tornasse uma realidade para nós, e não uma coisa que a gente tinha que fazer, seguindo. Eu vi uma vez uma palestra num curso que eu fiz com o Gordon Fee, um cara muito famoso, fez aquele livro Entendes o que Lês, né? Um livro fantástico, eu falo para você, vale a pena ler, né? E ele faz assim, ele fala, o religioso, ele vive, é como se ele fizesse uma defesa em volta da casa, fizesse um cercadinho, né? Então ele está ali. E é normal, eu escuto de vocês, ainda mais aqueles que logo depois que se convertem, falam, e se eu tenho que perdoar uma pessoa? Essa semana mesmo eu escutei, né? Eu tenho que perdoar uma pessoa sim, tem que perdoar. Mas na cabeça da pessoa fala, aqui, para eu ficar dentro desse cercadinho, né, para eu ser salvo, eu preciso perdoar, eu preciso dizimar, eu preciso fazer isso, aquilo. Mas parece que o que Jesus está falando é que tem um passo a mais, que seria da transformação real. É você olhar para a frase, você olhar para o que Jesus falou e deixar aquilo permear você. Amém? E os verdadeiros cristãos, os verdadeiros seguidores de Jesus, é aqueles que não só escutam, mas não só tentam obedecer, se bem que todos nós passamos por esse processo no começo, né, de tentar obedecer mecanicamente, né, a palavra, mas que ser transformado por ela passa a ser um valor da nossa vida. Então, quando eu vejo lá, não matarás, eu entendo que quando eu brigo com a Tô, quando eu fico com bronca da Tô, minha esposa, para quem não sabe, né, para quem está nos ouvindo aqui, então quando eu brigo com ela, no fundo, é como se eu estivesse pegando uma faquinha e fazendo assim nela. Por quê? Porque, no fundo, eu sei que eu estou maltratando ela. E a gente sabe, né? Nós vamos nos conhecendo, ainda mais para aqueles relacionamentos, acontece muito em casal. Você tem aquelas palavras-chave que você fala que aquilo é pior do que um punhal, não é? Quando você fala. E de vez em quando tem alguma coisa dentro de nós que é maior do que aquilo, a gente acaba falando aquelas palavras, né? Né? Então, o que Jesus espera, né? Que isso com o tempo vai entrando de tal forma que quando eu for tentado a mandar um dessas punhaladas na torre, né? Ele fala, não faz isso. E aquilo fala para mim, por quê? Porque eu amo a Tomasa, né? E eu não quero que ela sofra aquela dor. Então, automaticamente aquilo, né, eu vou deixar de puxar aquela faca. Eu acho que é isso que ele espera de nós. Eu gosto muito de um versículo, né, que ele usou no capítulo 5, no meio do Sermão do Monte. Jesus usa uma frase lá, ele faz uma afirmação que eu demorei muito tempo para entender. Versículo 20 do capítulo 5, ele fala assim: pois eu lhes digo que se a sua justiça, a justiça de vocês, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Uau! Cara, os caras eram a última cereja do bolo em cumprimento da lei. Os caras jejuavam 3 vezes por semana, os caras davam dízimo até das hortaliças que nasciam no jardim deles, né? Os caras cumpriam tudo. Mas essa palavra muito superior, que a NVI ainda é boa, tem algumas versões da Bíblia que você olhar e fala exceder, né? Não for maior. E o conceito aqui é de ir além. É de ir além. Imagina que a gente estivesse dentro desse cercadinho do cumprimento da lei, certo? Da obediência, ouvi, obedeço, então estou dentro do cercadinho da religiosidade. Jesus está falando, se você não for além, se você não superar esse quadradinho que a gente gosta de andar, porque é muito confortável, falar, o negócio é não matar, eu nunca matei, eu nunca bati na Tô, né? Então não preciso, então está tudo bem comigo. Mas quantas vezes eu puxei desse punhal e feri? Entende o conceito aqui? Então ele está falando que o reino de Deus, né? Eu não pus aqui, mas lembra qual foi a mensagem de Jesus? Ele falou, olha, o reino é agora. O reino de Deus chegou, arrependam-se e
creiam nas boas novas. É mais ou menos isso que ele falava. O reino dos céus, o reino de Deus está entre vocês. Lógico, ele era o reino de Deus. Mas é como se ele falasse, olha, você pode viver o reino hoje. Basta você virar a chave do seu coração. Assuma os valores do reino, viva de acordo com o reino. E o reino vai ser uma realidade para você. Amém? É um pouco que está aqui por trás. Mas, voltando. E aí o que é que fala o versículo 25, né? Mateus 5 mesmo, seguindo na parábola. Ele fala, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Caiu a chuva, olha que interessante isso aqui. As pressões, as opressões que acontecem para a gente. De repente o netinho quebra a clavícula e fica 21 dias soprando na orelha, né? Tim, 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 tim. Vê como as provações vêm de todo lado? Então o que fala aqui, ó? Caiu a chuva, de cima para baixo. Transbordaram os rios, de baixo para cima. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa de todo lado. Alguns gostam de falar disso daqui, de opressão, não, tudo bem. Fica claro para a gente que a vida é assim, a gente sofre, a gente vai, na conclusão, lembrar disso. Todas essas coisas vejo, mas aquela casa, aquela vida não ruiu. Por quê? Porque ela teve os alicerces nela, na rocha. Amém? Então, pressão, opressão, em todos os sentidos, mas a casa está firme. Mas o que essa rocha que Jesus usa na parábola representa? E aí eu queria usar alguns textos aqui do Antigo Testamento para vocês lembrarem. Primeiro, mostrando essa figura aqui. Isso é uma foto, provavelmente de uma esquina de uma igreja, de um templo antigo, né? Mas é só para uma pequena demonstração do que é, né? Quando fala essa rocha. E aí Isaías 28:16 diz assim para a gente. Dá para ler daí, né? Por isso, diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra, mas não uma pedrinha qualquer, né? Fala uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Uma pedra preciosa, pedra angular. Então, o que acontece? Está vendo essa pedra aqui está num canto? Lógico que essa coisa aqui já é muito mais moderna, né? Mas nos tempos passados, né? Eu acho que foi assim até nas pirâmides lá, se a gente olhar as construções muito antigas, você tinha que pegar uma pedra, lapidar aquela pedra, ela tinha que ser perfeita, né? Os ângulos, tudo mais. E aí você punha aquela pedra num canto e a partir dali a casa ou o templo ou o que fosse era construído e você sabia que os ângulos estavam, que ia fechar do outro lado, que ia dar certo, né? Então é isso que representa Jesus. É disso que Isaías, já 700 anos de Jesus, falava. Ok? Né? Na Almeida, né, fala pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Uma outra passagem, Atos 4, 11, 12, Pedro, né, na primeira ou na segunda pregação dele, ele fala assim, né? Porque Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra principal, nessa versão aqui, né, da Bíblia Viva, mas a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Amém? Então, próprio Pedro falando de Jesus, dessa pedra. E aqui, terminando com esses versos antigos aqui, do Salmo 127, que eu acho que todos nós quase conhecemos, né? Que fala assim, se não for o Senhor o construtor da casa, da sua vida, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Amém? Você percebe aqui como é importante você ter algum alicerce? Você não está tão à deriva, tão solto,
E a gente percebe isso na sequência do texto. Quando fala no versículo 26 do outro, não do prudente, mas aquele que a Bíblia chama que Jesus chama de insensato. Ele fala: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Construiu sua casa sobre areia. Imaginou? Lucas, né? Na parábola paralela, ele fala: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão, sem alicerce. Mais ou menos, né? Fazer uma cinta lá, tá? Então, que orientação esse homem terá buscado para construir a sua casa? Será que ele não buscou a Deus, a Jesus, a nossa rocha? Quais será que foram as referências dele? Que referências o mundo dá para você, para as coisas? Será que o mundo dá alguns gurus? Os gurus da internet, né? Alguns coaches, né? Palavra moderna, umas pessoas assim que têm umas opiniões legais, um terapeuta, um psicólogo, algum filósofo pós-moderno que apoie o fim da influência de Deus na vida das pessoas? Talvez possa ir por aí. Mas qual é a conclusão disso aí? Qual é a consequência? No versículo 27 fala: caiu a chuva, mesma coisa, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Algumas versões falam: e foi grande a sua ruína. Terceira vez que eu vou mostrar essa foto, porque eu achei ela muito exemplar. Isso é um prédio. As luzes aqui ofuscam um pouquinho, né? A gente vai tentar rever isso aí no futuro. Mas isso é um prédio em Xangai. Já tem aí alguns anos, sei lá, uns 10 anos que isso aconteceu. É um condomínio, tem vários desses prédios. E eles foram vendidos, a turma começou a ocupar, mas aí, de repente, um deles caiu inteiro, que nem um castelo de cartas, né? E aí você fica pensando: como é que... será que ele era algum... Mas é interessante que eu olho para essa foto, lógico, aqui no computador eu vejo ela melhor, né? Você não vê, assim, estacas. Sei lá se eles tentaram alguma tecnologia nova, algumas cintas, alguma coisa que podia fazer com que aquilo ficasse em pé, mas não ficou. Porque tudo indica, não estava fundamentado na rocha. Não cavaram fundo, não colocaram as estacas ali, que Jesus nos orienta a colocar as nossas estacas. Bem? Então, aonde você tem colocado as suas estacas, queridos? Eu queria terminar a gente já está caminhando para o final, e fazer aqui uma pequena comparação entre esse homem que Deus chama de prudente e aquele que ele chama de insensato, que Jesus chama de insensato, colocando lá que e a comparação que ele faz é que um ouve a palavra e pratica, e o outro ouve e não pratica. Então, o que acontece com esse homem prudente? A palavra fala que ele cava fundo, ele coloca os alicerces sobre a rocha, então ele levanta a sua casa. E aí a aparência da casa é uma aparência sólida, normal, certo? Então, ele cavou fundo. Então, o que a gente pode entender desse cavar fundo? Ele busca conhecer a palavra de Deus e as suas implicações para a sua vida. Ele coloca os alicerces sobre a rocha, ou seja, sobre Jesus. Ele estabelece uma comunhão com Ele no seu dia a dia, em oração, leitura da palavra e assim por diante. E aí ele levanta a sua casa, ou seja, a sua vida, baseado nos princípios que ele aprende com Jesus. Amém? A partir da leitura da palavra, dos sermões, do convívio com os irmãos de igreja, o que for. E aí a aparência da casa é realmente sólida, mas ela não foi testada ainda. Nenhuma casa é testada em tempos de paz. A gente viu isso acontecer em São Sebastião agora, né? Há poucas semanas atrás, realmente. Só no tempo que o negócio pega. Vamos dar uma espiada no que o insensato fez, o que a palavra nos fala. A primeira coisa, fala que ele limpa o terreno, deu aquele tapa. É que nem como se eu chegasse lá na minha casa, lá em Cotia, antes de levantar a casa, olhasse o terreno: o terreno está bonitão, vou só capinar aqui, certo? A gente faz uma cinta e manda bala. Então, é como se falasse assim: o insensato ele não tem tempo para Deus, né?
Ah, não. Trabalho muito, tenho tantas coisas para pensar, tem tantas séries a assistir, tantos videogames para jogar. Não dá para gastar tempo com Deus. Vamos embora, vamos para frente. O que mais ele faz? Ele usa alicerces superficiais. Talvez as suas emoções, talvez alguns gurus, talvez alguns terapeutas, muito em moda. É chique ter um, né? Talvez pessoas íntimas. E toma decisão e vai em frente. Interessante que uma palavra de Chesterton aqui, que eu gosto muito, um pensador aí do começo do século passado, né? E ele falava assim, ó, quando o homem deixa de crer em Deus, não é que ele não crê em nada, é que ele passa a crer em qualquer coisa. Já percebeu isso ou não? Chesterton era muito brincalhão com o que ele falava, mas ele era muito sério também, né? Se conhece pessoas, a gente conhece, e é triste quando você vê amigos teus, fala assim, você vai falar de Jesus para ele, você vai falar da fé, e a pessoa torce o rosto, a pessoa sai de perto, mas aí de repente você vê a pessoa seguindo um guru, seguindo uma novena, aí você recebe desse amigo, ó, passa essa palavra aqui, passa para 10 pessoas que você vai ser... Você fala, então a pessoa não crê na fonte certa, mas crê em qualquer fonte. Né? Mas, seguindo, né? O que ele faz ainda? Ele constrói a casa pulando etapas. E eu não quero ser chato com vocês, eu sei que esse tema já é reincidente, mas, gente, tem tantas coisas que eu podia falar. Eu conheço vocês já há algum tempo, eu conheço os filhos de vocês já há algum tempo, e a gente tem visto tantas consequências de pessoas que pularam etapas. Pularam etapas. Conhece uma pessoa, 3 meses depois está morando com ela, super bacana, né? Gente boa, não assina um contrato, quer dizer, nenhum contrato faz muito menos uma aliança, mas está tudo bem. Mas de repente vem a chuva, vem uma enfermidade, e aí de repente você vê que uma pessoa querida, amada, de tanto tempo que você viu nascer, está com um problema, está brigando na justiça para a posse do filho que nasceu daquela relação. Então, todas essas coisas eu acho que Deus nos chama para falar, você tem realmente colocado a sua vida, as suas decisões sobre a rocha? Tem tomado suas decisões no tempo certo, com a ponderação necessária? Porque esse insensato também levantou a sua casa, e de repente você vê as duas, parecem iguais. Você vai andando na rua, você nunca sabe a casa que tem fundação ou não. Você sabe quando tiver um terremoto, quando tiver uma chuva forte, não é assim? O que acontece, né? Por um lado, veio a chuva, bateu naquela casa, vieram os ventos e a casa ficou em pé. Ela foi testada em momentos de crise. E o que ficou? Solidez, confiança, descanso. O que acontece com a outra casa que parecia igual? Veio a chuva, veio a inundação, bateu o vento e a casa caiu. Os casais se separam, os filhos ficam sem pais, sem rumo. Os avós se tornam pais e mães de novo. E a vida segue. Graças a Deus por isso, porque o nosso Deus é misericordioso. Mas Jesus nos alerta das coisas tão básicas da vida. E ele fala, gente, desperta, me busca, busca o alicerce, arruma a sua vida, arruma a sua casa, ainda dá tempo, antes da tempestade. E é esse o chamado que eu deixo para vocês hoje. Amém? Importante entender o quê? E eu quero aqui deixar 4 conclusões, aplicações que a gente pode tirar desse texto. A primeira delas é essa. A construção da vida é como a construção de uma casa. Não adianta pular etapas. Entende? Demanda tempo, é dispendioso, é trabalho pesado,
Todos os que estiveram aqui fazendo tudo isso daqui para fazer funcionar, de vez em quando você tem que tirar, vocês não sabem o que a gente teve que tirar e pôr móvel ali dentro daquela janelinha, aquele buraquinho outro. Ninguém imagina o esforço, né? No final a gente já estava até craque, né, de tirar e pôr, mas a primeira vez foi um caso. Então, demanda esforço, trabalho pesado, de vez em quando a pessoa com quem você está vivendo tem umas coisas que você não gosta, é difícil, então você briga e tal. É trabalho. Você tem que abrir mão de coisas, você tem que perder para ganhar. Exige investimento, entrega, sacrifício de vida. Amém? Assim é. Você concorda com isso? Segunda aplicação é essa. A chave não é do que a casa é construída, mas sobre o que ela é construída. E esse o que é Jesus Cristo. Como a gente já falou, 2 casas terminadas parecem iguais exteriormente. Depois de construídas, as fundações não são visíveis, né? Está ali atrás. Será que existe Deus na vida daquele casal, daquela família ou não? Muitas vezes a devoção ao Cristo, investir num relacionamento mais profundo, parece perda de tempo. Porque, no fundo, ainda mais se eu sou jovem, como eu sou, certo? Eu tenho coisas mais legais para fazer do que parar de manhã e ficar lá no meu quarto, sentado numa cadeira lá, lendo a Bíblia. Nossa, que coisa antiga! Talvez você queira construir a sua casa e fale, não, eu vou ter um bom emprego, já estou com um salário legal e tal, achei a pessoa certa, nossa, ela é linda, ele é maravilhoso, ele é amigo de todas as pessoas e tal. É suficiente? É o que vai garantir o seu futuro? Vai garantir a estabilidade da sua casa, da sua família? Considera Jesus na sua vida. 3. O valor das fundações só é demonstrado quando as tormentas vêm. E eu posso dizer para vocês isso aqui. Sim ou não? Sim ou não? Quando os dois estão empregados, estou pegando aqui só um caso, pode ser vários, certo? Mas pegando o caso de um casal, quando os dois estão empregados, a grana está entrando, dá para pagar aquela escola para os filhos, está tudo bem, beleza. De repente, pintou um desemprego, pintou uma doença inesperada, e a gente tem alguns casos muito complicados no nosso meio. E aí, como é que é o dia seguinte? O valor das fundações é demonstrado quando as tormentas vêm, ok? E um último, a chegada das tormentas é certa. Não pense você que você vai viver, então eu vejo aqui vários rostinhos novos, né? No próprio louvor, Davi, né, que você está com a gente, então Davi lá com seus 17, Davi? É isso aí, né? 17 anos. Eu lembro que dos meus 17, nossa, eu olhava para frente e nada né? O mundo sorria para mim, era muito lindo. Mas é bom a gente saber que em algum momento da caminhada as tormentas vêm e a gente precisa estar preparada para elas. Amém? No meu caso foi meu pai falecer e mudou totalmente minha vida. Tive que trabalhar, tive que correr atrás da vida. Cada um tem uma história, mas com certeza, se você tem já alguns anos de vida, sabe que as tormentas chegam. Como você tem se preparado? E eu quero então terminar com essa pergunta para você. Sobre que fundamento você tem edificado a sua casa? Fecha teus olhos, vamos orar. Querido, querida, Deus está desafiando você a aprofundar as suas fundações. O legal no nosso relacionamento com Deus é que as coisas nunca estão perdidas. Elas nunca chegaram num ponto em que não há reversão. Ele continua do seu lado, esperando que você simplesmente estique sua mão e fale, me ajuda, Senhor. Eu queria orar por você nesse momento.
E se você tem vivido os teus dias sem considerar essa rocha, Jesus na sua vida, eu queria te desafiar hoje a fazer um pacto com Ele. Falar: Jesus, até hoje eu vivi sem nem pensar nisso, Senhor, mas eu estou aqui hoje. E essa palavra está me mostrando que é importante eu ter um relacionamento contigo. E o Senhor me desafiou com essa sua parábola. E eu não quero ser como um homem ou uma mulher insensata. Eu quero ser como aquele homem que o Senhor chama de prudente. Aquela mulher que o Senhor chama de prudente. Que cavou fundo e fez os alicerces da sua vida sobre a rocha, que é Jesus. Senhor Deus, olha para cada um dos meus amados aqui. Aqueles que nos escutam pela internet, em casa. Mostra-se presente a cada um deles, Senhor. Senhor Deus, nos perdoa por todas as nossas tentativas de andar, Senhor, sem pensar em Ti. Construir coisas na nossa vida, construir relacionamentos, sem considerar que nenhum relacionamento sem a Tua presença, sem a Tua orientação, sem a Tua sabedoria, sem a Tua aprovação, fazem sentido ou vão muito longe. Pai, o Senhor conhece a minha situação, o Senhor conhece o meu relacionamento, o Senhor conhece o momento em que eu estou. Eu te peço ajuda, Senhor. Me mostra a Tua vontade e me ajuda a transformar, Pai, a minha vida em algo que esteja alicerçado em Ti. Eu quero cavar mais fundo, Pai, na minha vida, na minha experiência, para que eu possa encontrar a Ti, Senhor. Vem fazer parte da minha vida. Vem tomar conta do meu coração. Em nome de Jesus. Amém.